Boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 29 de julho. A pesquisa sobre o impacto da imunização em massa contra a Covid. Moradores da comunidade da Maré começam a ser vacinados no Rio. Sobe para 4 o número de mortes pela variante Delta no Distrito Federal. Um navio da Noruega está isolado em alto mar, no litoral de Pernambuco, depois que 5 tripulantes testaram positivo para a Covid-19. E ainda você vai ver que nevou em mais de 80 cidades brasileiras, para sorte e felicidade dos turistas. É agora no Brasil TV. Começou hoje a vacinação em massa nas favelas da Maré, que ficam na zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 5.500 pessoas já tomaram a primeira dose. Enquanto o número de internações vem caindo, ontem foi registrada uma alta no número de mortes no Rio. Quem explica tudo isso para a gente agora é o Eric Reanelli. O número de mortes por Covid no estado do Rio indica uma tendência de alta. Foram 154 nas últimas 24 horas. E a média dos últimos 7 dias foi de 130 mortes por dia. Comparando com 2 semanas atrás, houve aumento de 21%. Mas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o número subiu porque havia dados represados de até 6 semanas atrás. Quando nós avaliamos aqui no estado do Rio de Janeiro o número de casos e o número de óbitos pela data de ocorrência, nós vemos uma queda sustentada nesses dois indicadores. A gente vê isso inclusive nos indicadores assistenciais. O mês de julho foi o mês com o menor número de solicitações de vagas para Covid, tanto UTI quanto enfermaria. A Prefeitura do Rio afirma que as mortes e internações na capital estão em queda. Que a gente tem uma redução muito grande, tanto da mortalidade, quanto de casos, quanto também de internações por Covid-19 na capital do Rio. É muito intensa aí os efeitos da vacina na população. A ocupação de leitos na rede SUS da capital hoje está em 76% em enfermaria para Covid e 89% em leitos de UTI Covid. A taxa de ocupação do estado vem caindo desde maio. Na semana passada, a média ficou em 38% de ocupação em leitos de enfermaria e 57% em UTIs. O patamar continua estável nessa semana. Começou hoje a vacinação em massa aqui na Maré. 31 mil moradores vão tomar a primeira dose até domingo. Eles estão recebendo a AstraZeneca, fabricada pela Fiocruz, responsável pela ação em todas as favelas do complexo. Nesse primeiro dia é a vez dos moradores entre 25 e 33 anos. Um dos primeiros foi o Rafael. E nem doeu, venham se vacinar, mesmo vocês já imunes assim, não é tempo ainda de deixar de usar máscara, de deixar de usar o álcool gel, venham se vacinar e não escolham a vacina boa é a vacina que tem. São 145 pontos de vacinação em 30 postos, como clínicas da família, escolas, associações de moradores e a Vila Olímpica da Maré. Pesquisadores da Fiocruz vão acompanhar 2.000 famílias imunizadas pelos próximos 6 meses. Os grandes objetivos da pesquisa se referem a conseguir entender melhor quais são os efeitos diretos da vacinação, ou seja, qual a efetividade das vacinas que estão sendo aplicadas aqui, não somente da vacina AstraZeneca, mas de todo o processo de vacinação. É muito importante que a escolha da Maré também tenha a ver com um projeto que nós já executamos aqui há mais de um ano, né, que é o Conexão Saúde. O Conexão Saúde vem fazendo testagem, rastreamento, promovendo isolamento seguro e fazendo o acompanhamento das famílias, das pessoas, via telemedicina. A ONG Redes da Maré participa da iniciativa e faz um alerta à população. O recado é a gente manter os cuidados que a gente já vem trabalhando desde o início da pandemia aqui, que é usar máscara, que é fazer, na medida do possível, isolamento seguro. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a 4ª morte pela variante Delta. Os especialistas alertam para o risco dessa cepa, que é muito mais transmissível. A morte mais recente pela variante Delta aqui no DF é de uma funcionária do Hospital de Apoio de Brasília, que fica no Noroeste. Ela era copeira, tinha diabetes, era obesa e já havia tomado as 2 doses da vacina. Segundo a Secretaria de Saúde, ela estava internada desde sexta-feira da semana passada, mas acabou morrendo por complicações da Covid-19. Com esse caso, já são 4 mortes no DF pela variante Delta. O Hospital de Apoio, inclusive, suspendeu as internações depois de um surto da doença.
Pela última atualização da Secretaria de Saúde, na segunda-feira, eram 51 casos de Covid na unidade, sendo 26 já confirmados com a infecção pela Delta. Ao todo, até agora, o DF já registrou 45 casos da variante e um caso de uma reinfecção de uma mulher de 66 anos, moradora do Cruzeiro. Os especialistas estão preocupados, pois a variante Delta está se espalhando rapidamente por vários países. Aqui no Brasil, há casos confirmados oficialmente em 9 estados e aqui no Distrito Federal. O DF, inclusive, aparece em segundo lugar no número de casos. Só perde para o Rio de Janeiro. Mas está acima de São Paulo, por exemplo, que é um estado muito mais populoso. Aqui a transmissão já é considerada comunitária, ou seja, já não tem nem como saber a origem da infecção. E mais, a transmissão da variante Delta é muito maior. Ele é muito mais contagioso do que os anteriores. Isso quer dizer que o contato com o indivíduo infectado, ele traz uma chance muito maior de uma nova infecção. Portanto, o potencial de propagação desse vírus é muito maior. Você já pode observar uma nova sobrecarga no sistema de saúde. O GDF vem flexibilizando as medidas de prevenção à Covid-19. No dia 24 de junho, o toque de recolher foi reduzido. Passou a ser da 1 às 5 da manhã. No dia 5 de julho, o GDF ampliou o horário de funcionamento de academias e salões de festas até meia-noite, além de liberar eventos corporativos. No dia 15 de julho, uma semana antes de o Mané Garrincha sediar o jogo do Flamengo contra o Defensa e Justiça pela Libertadores, o GDF soltou um decreto liberando a presença de público em eventos esportivos. Enquanto isso, os números da Covid vão aumentando nas últimas semanas. Ontem, a média móvel de casos ficou em 673. É a mais alta desde o dia 10 de julho, quando estava em 679 casos. Para o epidemiologista Jonas Brant, o governo precisa estabelecer os limites da abertura das atividades com mais cautela. Nós precisamos definir o que é prioridade para abrir essa atividade e fortalecer a vigilância para que não haja aumento de casos. Não é o que a gente tem acompanhado no Distrito Federal. Estudos preliminares mostram que a pessoa infectada com a variante Delta tem 1000 vezes mais vírus dentro do corpo que a pessoa com outra variante. E é justamente esse número que a transforma em 60 vezes mais transmissível. O governo de Pernambuco anunciou uma nova flexibilização a partir da próxima semana. A Meire Lanuzzi é quem tem os detalhes. Olá! A partir da próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, bares, restaurantes e atividades esportivas terão horário de funcionamento ampliado até a meia-noite aqui em Pernambuco. Além disso, o número de pessoas em eventos corporativos poderá passar de 100 para 200, ou 50% da capacidade do lugar. O funcionamento e a capacidade de cinemas e teatros também aumentaram. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, essas mudanças são possíveis porque o número de casos de síndrome respiratória aguda grave voltou ao patamar do final do mês de novembro do ano passado. Houve uma queda de 14,6% em uma semana e 34% em 15 dias. Outro dado importante, a taxa de ocupação de leitos de UTI está abaixo de 50%. Lembrando que Pernambuco já teve gente na fila de espera por um leito de UTI. E a chegada das vacinas também traz esperança e permite essa flexibilização no plano de convivência com a Covid-19. 4 capitais voltaram hoje a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid. Em Vitória, a suspensão da primeira dose foi na semana passada. Ela voltou hoje a acontecer, mas sem a inclusão de novos grupos. Florianópolis também decidiu não abrir a vacinação para novas faixas etárias. Já em Belém, a primeira dose foi retomada entre as pessoas que têm idades de 28 e 27 anos. Olá, Marcelo. O alvo da campanha de vacinação hoje são as pessoas nascidas em 1993 e 1994. E amanhã chega a vez de quem nasceu em 1995 e 1996. A aplicação da primeira dose nesses grupos por idade marca uma retomada do plano de imunização aqui na capital paraense.
já que desde 22 de julho a Prefeitura estava aplicando apenas a segunda dose, de acordo com o cronograma, e a primeira dose em grupos restritos, de pessoas que integram a lista de prioridades. A vacinação voltou aqui na capital paraense após o estado receber 80 mil doses de vacina e distribuir entre os municípios do estado. E olha, já está causando um efeito positivo. De acordo com a Prefeitura de Belém, o avanço da vacinação causou a redução da notificação de casos de Covid em 79% desde o começo da aplicação dessas doses. Ou seja, em 6 meses a gente teve uma diminuição de quase 80% nas notificações de casos da doença. A lotação dos leitos de UTI na rede municipal também deu uma reduzida. Hoje, apenas 6,3% dos leitos que seriam exclusivos para pacientes com Covid estão ocupados no município de Belém. Marcelo. Em Curitiba, a vacinação de primeira dose estava suspensa há 2 dias. As aplicações de primeira dose estavam suspensas na terça e na quarta em Curitiba. Foram retomadas hoje. E a Prefeitura anunciou uma mudança na forma de chamar as pessoas que podem tomar as doses. Até então, eram chamadas as pessoas por idade, 37, 36 anos, 35, assim por diante. E a partir de hoje, as pessoas vão ser chamadas para a primeira dose por ano de nascimento. Hoje puderam se vacinar em Curitiba pessoas que nasceram no ano de 1985. De acordo com a Prefeitura, essa mudança é para tentar organizar melhor a quantidade de pessoas que podem se vacinar a cada dia em cada um dos pontos de vacinação. O governo do estado entregou e recebeu do governo federal essa semana em torno de 650 mil doses e repassou esse lote para os municípios aqui do Paraná. Mas a maior parte desse último lote está destinada para a aplicação de segunda dose. Ou seja, algumas cidades ainda não vão conseguir avançar muito nas idades com relação à vacinação de primeira dose, ficando no aguardo, portanto, da chegada de mais lotes pelo governo federal. 5 tripulantes estrangeiros de um navio com bandeira da Noruega testaram positivo para a Covid-19. A embarcação está retida em isolamento em alto mar, nas mediações do porto de Suape, que fica no Grande Recife. Olá, o navio do tipo cargueiro com bandeira da Noruega tem 33 tripulantes. De acordo com o governo de Pernambuco, 5 testaram positivo para o novo coronavírus. Eles estão isolados dentro da embarcação e até o momento não precisaram de atendimento médico. De acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a tripulação só pode seguir viagem depois de cumprir 14 dias de quarentena. Ou se no 10º dia de quarentena, ninguém testar positivo para a Covid-19. Em um mês, este é o segundo navio a ficar retido em Pernambuco por suspeitas de coronavírus. O primeiro, no dia 30 de junho, teve 9 tripulantes com Covid-19. 3 precisaram de atendimento médico. Um deles morreu. Foram os primeiros casos da variante Delta aqui em Pernambuco. Voltamos ao estúdio. Em Sergipe e Alagoas, um mistério está de volta. Caixas de plástico estão reaparecendo no litoral desses estados. Quem nos conta é o Rafael Carvalho. Olá, as caixas de borracha apareceram pela primeira vez no litoral sergipano em 2019. Nos últimos dias, mais pacotes apareceram em Aracaju e outras 5 cidades do litoral do estado. Segundo o levantamento feito pela Administração Estadual do Meio Ambiente, cerca de 200 caixas desse tipo já foram recolhidas do mar e das praias de Sergipe. Em 2019, o material foi analisado pela Universidade Federal do Ceará, que concluiu que os fardos de borracha estavam no navio que naufragou na época da Segunda Guerra, na parte central do Oceano Atlântico. Além de Sergipe, Alagoas também registrou o aparecimento das caixas misteriosas em Maceió e outras cidades litorâneas. Quem encontrar as caixas no litoral deve acionar as empresas de limpeza dos municípios. As caixas não são tóxicas, mas a orientação é não manipular os pacotes, que são pesados e podem machucar. A Polícia Civil fez hoje uma operação para combater o crime de alteração de chassis de reboques em 4 estados. O César Campos tem as informações para a gente de Minas Gerais. A operação ocorreu de forma simultânea em 4 estados. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em 13 municípios, entre eles a cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. 8 empresas e 3 sites de venda online são investigados. As irregularidades apuradas envolvem fraude e sonegação fiscal.
No total, 296 mil reboques e semi-reboques estão sob investigação. Desses, 75 mil já estão bloqueados pela Justiça. A apuração começou em março deste ano pela Polícia Civil em Araxá, a partir da vistoria de um reboque, e descobriu um esquema de emissão de notas fiscais por empresas de aluguel. Essas notas, segundo a polícia, serviriam para que reboques e semi-reboques fossem registrados nos órgãos de trânsito de maneira fraudulenta, segundo a polícia. Isso para possibilitar, por exemplo, registros e emplacamentos de veículos usados, deteriorados e até mesmo provenientes de furtos. Além das prisões e apreensões, a polícia conseguiu o bloqueio de 55 milhões de reais em bens dos investigados. César Campos, para o Brasil TV. 4 pessoas foram baleadas durante a tentativa de um assalto a um caixa eletrônico. Isso foi no centro de Belém. A Polícia Civil vinha monitorando o grupo criminoso. Os bandidos planejavam um assalto a um caixa eletrônico que fica dentro do Hospital Ofir Loyola, referência no tratamento contra o câncer no Pará. 2 carros foram usados na ação. Um dos veículos foi abordado pela polícia nesta esquina. Na troca de tiros, 3 criminosos foram baleados e morreram. Um policial civil foi atingido no pé. Na fuga, um criminoso se escondeu dentro deste supermercado. Não houve reféns. Segundo as investigações, um dos 3 homens mortos fazia parte da liderança de uma organização criminosa que comandava ataques contra policiais penais no Pará. Ele já tinha sido alvo de outras operações e estava foragido. 4 pessoas foram presas. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos pretendiam roubar cerca de R$1 milhão. Denise Soares para o Brasil TV. Veja a seguir a contagem regressiva para a reabertura ao público do Museu da Língua Portuguesa, totalmente recuperado depois de um incêndio. Brasil TV de volta e a gente fala do frio literalmente congelante no sul do Brasil. Em pelo menos 80 cidades foi registrada neve, isso entre ontem e hoje. A Tainara Alba conta tudo pra gente sobre o frio lá de Cambará do Sul, que fica na Serra Gaúcha. No Rio Grande do Sul, o frio segue intenso. Hoje, 18 cidades tiveram temperaturas abaixo de 0. Aqui em Cambará do Sul, fez 2 graus negativos pela manhã e ainda dá para ver a neve, que caiu forte durante a noite. Aqui nessa fazenda, o branco ainda enfeita o cenário e mesmo com o sol, a neve custa a derreter. A neve se espalhou por cidades da Serra, Campanha e Sul do estado. Nevou em 31 municípios gaúchos. Em Caxias do Sul, os flocos caíram por 40 minutos. E muita gente foi para as ruas ver a neve, que não caía assim tão forte na cidade há pelo menos 8 anos. Muita neve também em São Francisco de Paula. A cidade ficou toda branquinha. Carros, ruas, vegetação, tudo pintado de branco. Os turistas também fizeram a festa em Gramado e Canela. Deu até para fazer boneco de neve. E os flocos também caíram em 23 cidades catarinenses ontem à noite. Em Urupema, na Serra, muitos turistas foram até a praça registrar o fenômeno. Esses 2 aí até fizeram um boneco de neve. Peguemos um pouco de neve ali, pelo menos deu para fazer um bonequinho legal, hein? O amanhecer hoje foi gelado. No ponto mais alto de Urupema, teve cincelo e até essa cachoeira congelou. Mas a menor temperatura no estado foi na cidade de Bom Jardim da Serra, 8,6 graus abaixo de 0. A quinta-feira começou gelada também no Paraná. 29 cidades do estado registraram temperaturas negativas. Em Curitiba, a mínima registrada foi de 0,1 grau negativo. Em Mato Grosso do Sul não teve neve, mas pelo menos 26 cidades registraram geada na manhã de hoje. Uma delas foi Ponta Porã, no sul do estado. Os campos ficaram branquinhos. O governo de São Paulo apresentou hoje o Museu da Língua Portuguesa, que foi reconstruído depois de um grande incêndio. Mas o público só no domingo. O Bernardo Bortolotto tem os detalhes. Boa noite. A reinauguração do Museu da Língua Portuguesa aqui na capital paulista vai ser no sábado, mas apenas para convidados. No domingo é que o museu vai estar aberto ao público. E para vir até aqui vai ser necessário fazer um agendamento pela internet. O ingresso custa R$ 20 e a meia entrada custa R$ 10. O museu vai funcionar de terça-feira a domingo. E aos sábados a entrada vai ser de graça, mas a gente lembra, é preciso fazer o agendamento para conseguir chegar até aqui. Essa é uma das medidas adotadas
para evitar o número grande de público, aglomeração em razão da pandemia. E além disso, como o museu tem muita interatividade, som, tecnologia, vídeo, as pessoas vão ter que tocar muito na tela. E para isso, o museu criou uma canetinha touchscreen, que vira um chaveirinho, uma lembrancinha para levar para casa, para poder arrastar na tela, descobrir um pouco mais sobre o português, sobre as palavras. Karaokê. Como a palavra karaokê que eu acabei de selecionar aqui. O Museu da Língua Portuguesa, então, está reabrindo após 5 anos fechados após um incêndio de 2015 que acabou destruindo o telhado, a estrutura que foi reconstruída e o espaço agora vai ser reaberto ao público. Entre as novidades dos espaços é que o terraço vai estar aberto para visitação, o que não acontecia antes do incêndio. A gente fala agora das medalhas de prata da Rebeca Andrade da ginástica e também o bronze da Mayra Guiar no judô. Você sabe de onde vieram essas nossas medalhistas de hoje? A gente começa te contando sobre a Rebeca Andrade, que é lá de Guarulhos, São Paulo. Ter a medalha olímpica dela. As futuras gerações do judô têm uma grande referência olímpica para se espelharem, para no futuro, quem sabe, conquistarem novas medalhas para o Brasil. E pode vir mais medalha aí, vamos ficar de olho, especialmente na ginástica. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias no Jornal Nacional, que é sempre às 8h30 da noite, por horário de Brasília. Para você, uma boa noite, se aqueça que tá frio, né? E até amanhã.